Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o André do Programação na Prática e hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como utilizar os bindings e também vou estar mostrando um pouco da estrutura do Angular 4 para vocês, tá? Bom, hoje eu estou com o Visual Studio Code aberto aqui, vou dar um Ctrl aspas, iniciar já a criação da nossa aplicação já usando o comando ng-new do Angular CLI. Se você não conhece o Angular CLI, tem um outro vídeo falando sobre isso, tá aqui na descrição, tá? ng-new, colocar aqui painel perguntas, respostas, app, tá? Ele vai estar criando aí a nossa aplicação. O meu objetivo é fazer um jogo de perguntas e respostas, no qual, se você perder, vou colocar aqui, se você perder o jogo te leva para uma tela de derrota, vai ser similar a esse aqui. E no caso de vitória, ele te leva a uma tela de vitória, tá? Vou colocar aqui, se eu errar a pergunta, ele te leva para a tela de derrota, tá? Vamos lá, vamos ver se ele está instalando, ele está criando aqui a nossa aplicação. Ele está terminando aqui de instalar, tá? Foi criado, tá? Vamos aqui em File, Open Folder, localizar aqui a aplicação, tá? Ele já vai abrir para a gente, já que essa mensagem. Bom, primeiramente, quando você cria a aplicação via Angular CLI, ele vai criar aqui o Angular CLI.json para a gente, tá? O Angular CLI.json ele tem várias configurações importantes, como o index, que é a nossa página inicial, o main é o nosso arquivo de código-fonte principal, que vai ser o primeiro arquivo que vai ser acessado pela aplicação, tá? Você também pode estar trocando prefixo, o prefixo vai ser criado dos componentes quando você criar via Angular CLI, então vai criar, por exemplo, app e o nome do seu componente. Você pode estar trocando isso aqui também. Como o nosso próximo passo é instalar Bootstrap, vamos então configurar Bootstrap aqui na tela Styles, que ele já tem até um styles.css aqui, a gente vai colocar vírgula, e está aqui adicionando mais um endereço aqui, que é o endereço do Bootstrap, mas também teremos que instalar aqui embaixo. Para isso a gente vai executar o comando npm install bootstrap, tá? Esse endereço aqui está válido. Aqui nada mais ele faz do que ir na pasta do Node Modules, que é onde ficam instalados os pacotes do npm, e buscar o arquivo minificado do Bootstrap, tá? Guardar aí. Bom, como vocês viram, aqui o primeiro arquivo de código-fonte que ele acessa é o main.ts. Então o que acontece? O primeiro arquivo aqui é o main.ts, que é o TypeScript. No main.ts, o módulo inicial é o app-module definido aqui, né? O app-module por si está aqui na pasta app, tá? E aqui no app-module tem várias definições. Tem as definições dos componentes que são usados na aplicação. Então todo componente que for criado ali já é declarado aqui. Quando você faz via Angular CLI, ele já declara automaticamente, tá? Os imports, que tem os módulos externos e internos da aplicação. O providers, que tem os serviços aí que você vai utilizar na aplicação em âmbito global, tá? E o Bootstrap seria o componente de inicialização, que é, no caso, o app component, tá? O componente vai ser formado por HTML, o arquivo de TypeScript e um CSS. Esse arquivo de spec é um arquivo de testes que a gente não vai estar utilizando por enquanto, tá? Se você vier aqui no appcomponent.ts, ele utiliza a tag approot para sua inicialização, tá? Se você vier no index.html, ele utiliza o approot como instância aqui, ou seja, ele está chamando o componente principal que é o nosso approot, tá? Bom, então vamos lá. Nosso próximo passo aqui é criar o componente via ng, ou seja, ng, generate component, painel, perguntas, que vai ser o nosso componente, spec, igual a false, porque eu não quero arquivo de testes, tá? Vou dar Enter. Então tá aqui. Ele acabou criando aqui o arquivo de teste porque eu escrevi errado, tá? Seria spec, tá? Igual a false, mas tudo bem. Então ele criou aqui o arquivo HTML, TypeScript, CSS e deu um update na app-module, tá? Ele já colocou aqui, tá? Painel perguntas component. Então tá aqui o nosso componente dentro da pastinha. Eu vou excluir o arquivo de spec, que eu não vou usar. Aqui já tem um texto de exemplo. Como o Bootstrap já está instalado, eu já posso estar adicionando aqui uma tag, tá? Que eu tenho pré-pronta aqui,
Navibar, um topo, tá, para a nossa aplicação. Já com o texto aqui, perguntas e respostas, tá? Vou estar fechando ppmodules, angular.json enquanto a gente não está usando. No CSS eu vou adicionar uma cor aqui, tá? Então vou estar colocando aqui um ponto navbar. Vou colocar aqui um background. Vou colocar um C0F6, tá? Vou dar um tom azulado, tá? Por enquanto, a gente vai adicionar aqui algumas tags como container, tá? Do Bootstrap, adicionar também um botão, beleza? E adicionar aqui uma tag how também, tá? Do Bootstrap, para ter uma estruturação da aplicação, beleza? E aqui, galera, é onde a gente vai colocar as perguntas da nossa aplicação, tá? Vamos então aqui abrir o arquivo TypeScript, tá? Ele está cru, aqui não tem nada, só tem a definição aqui, como eu te falei, do prefixo e do seletor em si, tem o endereço do HTML, o endereço do CSS. A gente vai estar adicionando aqui algumas variáveis que serão necessárias para o desenvolvimento da nossa aplicação, tá? Como, por exemplo, eu vou precisar aqui de uma variável de respostas, tá? Vai ser uma rede boolean, tá? Vai receber uma nova rede boolean para não ficar nulo. Tá. Dois pontos. Vitória. Será um booleano dizendo se existe vitória ou não. Boolean. Vai como um defined. Por enquanto, mas depois eu vou tirar isso, tá, galera? Resposta. Aqui no string. Aqui, pergunta atual. Esse é um N, tá? O N ele é um tipo de objeto que pode ser qualquer coisa, tá? Então eu vou poder inserir qualquer tipo de objeto aí dentro, dinâmico, tá? Vai ser uma pergunta que terá suas opções e também o título, tá? Índice atual, então number 0. Tá? Beleza? Por que índice atual começa em 0? Porque agora que vem as nossas perguntas, tá? Eu vou inserir aqui um objeto, vai ser um objeto do tipo N, a rede N, tá? Vai ser uma rede qualquer coisa. Então, eu já dei aqui um Ctrl V aqui. Já tem aqui nosso objeto pré-pronto. É um objeto no qual tem um array com índice 0, 1 e 2, que tem o título da pergunta, as opções, tá? E diz qual pergunta que é a correta. Tá? Por exemplo, aqui tem uma correta e duas falsas, aqui também. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui agora aqui no HTML, mas antes disso, temos que dizer aqui qual será a nossa pergunta de inicialização para isso ficar disponível no nosso HTML, tá? No nosso template. Então, vai ser aqui, diz.pergunta atual, a nossa pergunta que será exibida na tela, diz.perguntas, vamos passar aqui o nosso índice atual, tá? Então vai ser diz.índice atual. Tá? Com isso a gente consegue capturar na tela a nossa pergunta atual via string interpolation, tá? Que é o nosso primeiro tipo de bind aqui, tá? Nós devemos vir aqui, colocar um string interpolation, pergunta atual, ponto pergunta. É isso mesmo. Pergunta, isso mesmo. Nossa pergunta atual já está sendo atribuído lá no ngOnInit, que o ngOnInit nada mais é do que uma função que é executada logo após o construtor. E depois do ngOnInit é executado o destrutor, tá? Que mais para frente a gente vai ver isso. Tá, vamos ver se está funcionando. Para isso a gente vai digitar aqui ngserve, tá? Será ele da build da aplicação. Aqui é cache.
Ah, galera, tá aparecendo teste de exemplo aqui porque eu esqueci que a gente tem que instanciar nosso componente, tá? Então, vamos aqui pegar a tag que é utilizada de seletor, ir lá na ppcomponent.html, apagar esse texto de exemplo, que é o que está aparecendo aqui, apaga tudo, coloca aqui o nosso seletor do nosso componente, tá? Ctrl S. Beleza, está funcionando aqui, tá? Está mostrando aqui o título, conforme a gente já programou, tá? Vamos lá. Próximo passo aqui é a gente colocar uma lógica para tá mostrando aí as opções, tá? Para o usuário, tá? Eu vou colocar primeiro um BR aqui para dar uma quebra de linha e vou estar aqui adicionando uma div, porque nessa div a gente vai usar um for, que é escrito desse jeito no Angular, tá? Então vamos lá. A gente vai colocar let opção pergunta atual ponto opções, beleza? Ele vai fazer um for aqui dentro da pergunta atual ponto opções, que vai ter três opções, tá? Aqui eu vou colocar um input type radio, tá? Sendo que é só uma resposta que é a correta. Input type radio, tá? Name tem que ser sempre o mesmo, então vai ser pergunta. Value vai ser opção ponto resposta. Então aqui, galera, a gente já está usando o property binding, que é o segundo binding utilizado aqui, tá? Pelo qual você pode estar adicionando uma variável como propriedade do elemento DOM do HTML, tá? E aqui fora eu vou estar fazendo string interpolation também da resposta, tá? Beleza? Compilou. Vamos verificar aqui. Quase que eu fecho. Bom, tá exibindo aqui, tá? Próximo passo, galera, é criar uma div aqui fora para englobar todas as perguntas, tá? Inclusive o título aqui, para não deixar tudo separado. Tá? Aqui uma div, tá? Aqui a gente vai criar um event bind, tá? Em change, para a gente estar atualizando qual a resposta que o usuário está dando. E para isso a gente vai colocar aqui o nome de uma função, tá? Atualizar resposta. Vou colocar aqui passando o parâmetro event, que nada mais é um parâmetro que envia o valor que foi escolhido pelo usuário e também outros dados do elemento que você está selecionando, tá? Então, beleza, a gente coloquei aqui o change, tá? Ctrl S, está funcionando corretamente, enquanto está. Vamos criar aqui então a função. Atualizar a resposta, public. Atualizar a resposta, no void, tá? Aqui, this.resposta. Resposta, tá? Vai receber aqui esse valor aqui, tá? Aqui a gente vai receber uma resposta tipo event, tá? Para verificar se a resposta está sendo atualizada corretamente, eu vou colocar aqui um console.log, aí já consegue verificar se está ok, tá? Console.log, this.resposta, tá? Vou colocar aqui inspecionar elemento, console, aqui tá João, Maria, Pedro Alves Calói, então ele já está pegando a resposta atual, então já está funcionando correto, tá? Próximo passo, galera, a gente precisa criar aqui os nossos elementos de vitória e derrota, já para deixar pronto para quando a gente for fazer a lógica de decisão, tá? Então vamos lá. A gente tem aí uma variável de vitória que eu criei aqui anteriormente, que está como undefined, tá? Quando ela está como undefined, quer dizer que ele ainda está realizando aí as suas respostas e ainda não terminou o jogo, tá? Então, para isso, aqui abaixo da nossa div how,
Tá? Eu vou criando outra div, que vai ser um ngIf, tá? Verificando se Vitória for igual a undefined. As perguntas, que será uma outra tag que a gente vai estar criando aí, tá? Vai ser vou colocar aqui embaixo, tá? E aqui dentro ele só vai entrar caso Vitória não seja igual a undefined, ou seja, ela tem que ser igual a true ou false. Então, aqui dentro eu vou estar colocando uma mensagem de sucesso, tá? Que vai ser esse alerta aqui, tá? Que já é do Bootstrap. A mensagem de sucesso a gente já tem. E esse perguntas aqui, o que é? Ele nada mais é do que um ng template, tá? Ele é uma tag do Angular 2 que ele nada mais é do que um template dentro de outro. Um HTML fica disponível dentro de outro HTML, tá? Que a gente vai estar colocando aqui, pode acessar através do if, tá? Então, vamos lá. Eu vim aqui no antes das perguntas aqui, deixa eu verificar. Vem aqui mesmo. Vou colocar aqui. ng template perguntas, tá? Essa div acaba aqui. Vou aqui colocar Shift Alt F para formatar um pouco. Beleza. Como ela ainda está undefined, ele tem que continuar igual, ou seja, ele não está undefined, ele vai cair em perguntas, vai exibir as nossas perguntas. Vamos verificar aqui na tela. Beleza, está exibindo. Mas e se eu vier aqui e colocar para true, por exemplo? Ele tem que exibir a nossa mensagem de vitória, certo? Beleza, está exibindo aqui. Tá? Vou voltar para undefined. Ctrl S, tá? Beleza, André, mas e a mensagem de derrota, como é que vai ser, né? Tá, a mensagem de derrota a gente vai estar incluindo aqui dentro do if, um outro if, tá? De ngIf, verificando se vitória é igual a true, ou seja, vitória é igual a true, else derrota, que será um outro template que a gente vai estar utilizando, tá? Aqui, Shift Alt F, né? Estava dentado. Aqui. Sucesso. Tá, aqui, galera, vamos colocar aqui embaixo essa div aqui, termina aqui. Vou colocar aqui uma ng template de derrota, tá? ng template derrota. Aqui dentro a gente vai colocar um alert parecido com esse aqui, que vai ser de warning, não, melhor, vai ser de danger, né? Vai ser o nosso alerta de derrota aqui. Derrota. Sucesso. Derrota, aqui vai ser danger. Tá? Aqui. Infelizmente, perdeu. E depois a gente pode estar passando para string interpolation, tá, galera? Shift Alt F. Tá deitado. Derrota. Aqui, então ele vai cair no if, vai verificar se está undefined, se não tiver ele verifica se venceu, se não venceu ele vai para derrota. Então vamos colocar aqui um false aqui, verificar se ele vai para a tela de derrota. Beleza, ele está mostrando aqui corretamente, tá? A gente já está atualizando a resposta, já montou aqui no HTML os templates de derrota e vitória, tá? Que é bem simples, tá? Isso aqui é muito útil, inclusive para ficar ainda melhor, você pode estar passando isso aqui para outro componente, tá? Posteriormente, fazendo componentes filhos, que a gente vai estar vendo em outra aula também, tá? Isso aqui, esse navbar, pode estar passando para um componente de topo, tá? Para deixar melhor, mais componentizada a aplicação. Isso aqui é apenas para fazer uma aula didática mesmo, tá? Bom, vou colocar aqui como estava antes, undefined, tá? Beleza. E agora, galera, a gente precisa do principal aí, que é o botão
enviando a mensagem, enviando a resposta para fazer toda a lógica, para verificar se o usuário venceu, se não venceu, e atribuindo as respostas a uma rede de respostas, tá? Que é uma rede booleana como a gente criou anteriormente. Então aqui no nosso template de perguntas, aqui a gente tem o div atualizar resposta, então vai ser fora desse div aqui, tá? A gente vai criar um novo evento aqui, através de um botão, que vai ser o ahref. O ahref a gente coloca esse hash aqui para matar o evento dele, que não vai ser necessário, o evento default, né, que é o evento HTML, que a gente usa, senão ele vai ficar piscando a tela. btn, colocar aqui btn, deixa eu ver aqui, btn success, né, que é o botãozinho verde. Enviar, tá? Aqui no click, vai criar uma nova função aqui que vai ser enviar resposta, tá? Onde vai ser feita toda a lógica. Aqui mais um event bind, tá? É o nosso último tipo de bind aqui. O event bind é onde você pode estar imprimindo uma função como evento do HTML, tá? Beleza? Shift Alt F, enviar resposta, HTML success. Deixa eu verificar aqui se tá certinho. Beleza, nosso botão já está aqui, só vou colocar um BR aqui para ficar colado. Beleza. Então vamos aqui criar essa função. Abaixo dessa atualizar a resposta, vou abrir aqui, enviar resposta, abrir e fecha aqui, Alt F, tá? Aqui para dar uma formatada. Retorno esse void, tá? Coloca aqui. Mesmo que não coloque ele, fica void, tá? Acontece novamente. E agora a gente vai criar toda a lógica aqui, tá? A primeira coisa que deve ser feita é colocar aqui uma atribuição do índice atual, que ele está pulando de pergunta, tá? Esse ponto índice atual recebe índice atual mais 1. Para estar atualizando esse índice atual, vou estar colocando logo aqui abaixo a atribuição do mesmo para a pergunta atual, para estar atualizando ela, tá? Pergunta atual. Recebe dis.perguntas com índice atual, dis.índice atual, que já foi atribuído ali em cima, tá? Ctrl S, verificar aqui. Beleza. Vamos verificar se ele está andando aqui com as perguntas, porque a gente já está atribuindo e atualizando a pergunta atual, que é exibida aqui em cima, tá? E também ele vai estar atualizando também o for embaixo, tá? Aqui, beleza, tá ali. Tá, mas o que acontece? Se a gente chega no último item, ele vai estourar um erro aqui porque ele não vai encontrar a pergunta, tá? Você vê que ele não vai mais que isso, porque ele provavelmente está dando um erro que não está mais avançando porque ele para aqui no array 2, tá? Vamos montar aqui o resto da lógica. Aqui a gente vai criar primeiramente uma lógica para inserir no nosso array de respostas, tá? A resposta que foi escolhida pelo usuário. Então aqui, vamos criar aqui série booleano das opções selecionadas. Aqui dis.resposta push, tá? Para dar um push no nosso array, que nesse momento está vazio. Vou colocar dis.pergunta atual, opções, dar um find aqui e fazer a comparação do objeto que foi selecionado com a pergunta que tem que ser localizada, tá? Então eu vou pegar o objeto que o usuário selecionou e dar um return aqui, return objeto.resposta, dis.resposta, tá? E voltar se essa resposta que ele escolher é correta ou não. Beleza? O método find é um método nativo do JavaScript aí. Você pode estar localizando um item dentro de um array e fazer uma comparação dele, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo nas perguntas, no array de perguntas, tá? E verificando se a pergunta que o usuário escolheu é a correta, tá? Ele está apresentando um erro aqui. Vamos verificar.
resposta. Aqui é respostas, tá? É não só a rede de resposta. Essa aqui é uma variável string que é responsável pela resposta atual, então não é isso. Beleza? Está corrigido. Tá? Série booleana das opções selecionadas. Então ele nada mais vai pegar a pergunta atual, verificar qual é a pergunta, qual que é a resposta certa, comparar com a resposta que o usuário deu, que é o diz.resposta, e vai retornar um true ou falso. Ou seja, se tiver qualquer falso aqui, ele vai retornar a derrota, tá? Vamos criar lógica para isso, tá? Aqui vamos criar verifica se errou alguma, tá? Então vamos lá. Isso vai interferir no nossa variável de vitória, tá? Que já está toda estruturada. Diz.respostas find, tá? Vou colocar aqui um object. Vou colocar aqui return object, tá? Bom, galera, o que essa lógica aqui está fazendo? Ela simplesmente procura um item que seja falso dentro da nossa rede de resposta. Se tiver algum item falso, é derrota, tá? Nesse caso. A última verificação que a gente precisa fazer é se é a última pergunta, tá? Se for a última pergunta, então ele já vai estar aqui no índice atual 3, tá? Que é um índice que não existe. Então vamos lá. If diz.índice atual igual a 3. Flash aqui. Colocar aqui diz.vitória. Vamos fazer uma verificação se houve vitória, tá? Respostas, find. Mais um find aí para comparação. Object. Vou colocar aqui return object. Ou seja, eu estou procurando se houve igual a falso. Ou seja, se igual a falso for igual a undefined, quer dizer que ele não encontrou nenhum falso, então ele acertou todas. Ou seja, ele venceu no caso, né? Então, beleza. Tá ok aqui por enquanto, tá? Shift Alt F. Vamos verificar aqui se já está em funcionamento. Então, Ctrl 5. Tá? Vou primeiro responder tudo certo aqui. Brasília, tá? Beleza, ele levou a gente para a tela de sucesso. Tá dando Ctrl F5 aqui. Eu vou apertar a primeira, errar a segunda, vou colocar 3. Derrota, tá? Mas vocês veem que não existe um botão para a gente estar voltando aí, tá? É o que a gente vai estar criando nesse momento, tá? Da aplicação. Então, onde que a gente vai estar colocando esse botão? Vamos abrir aqui o nosso template, tá? Vamos verificar aqui aonde que é o array de perguntas, tá? Aqui ele tem o array de perguntas, o array não, ele tem aqui o template de perguntas, desculpa. E aqui em cima ele tem o template que mostra as mensagens pra gente, tá? Que tem a derrota e aqui a vitória, tá? Então aqui embaixo de derrota, ou seja, se for vitória ou derrota, independente disso ele vai mostrar. Então eu vou colocar fora do template dos dois. Estou colocando um lá, vou botar um href, mesma coisa, colocar cerquilha para estar cancelando o evento do elemento DOM, class, btn, aqui um warning para ficar amarelo, né? Colocar mais um event bind, tá? Clique aqui, voltar, tá? A gente já está criando aí a função. E aí a gente vai colocar aqui. Voltar. Shift Alt F. Vou pegar aqui a função de voltar. Aqui, galera, no código, vamos criar a função public voltar, retorna void, tá, também. Em cima. E essa função nada mais vai fazer do que resetar todas as nossas variáveis, tá? Para o usuário poder estar voltando para o começo da aplicação, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vai ter que resetar aqui é o índice, tá? Índice atual vai ser igual a 0.
dis.respostas, vai receber um array nulo de novo. Dis.pergunta atual, receber dis.perguntas. Aqui dis.índice atual. Vou colocar aqui dis.vitória. E abrir um defined novamente, tá? Vamos verificar se está funcionando. Eu vou aqui colocar uma resposta errada. Apareceu voltar, voltou. Agora vamos acertar todas. Colocar aqui 2. Brasil. Beleza, tá? Então é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? É mais o evento dos bindings e a estrutura do Angular 4 aí, tá? É uma coisa bem simples, tá? Mas ainda tem muito assunto aí pela frente que eu queria estar mostrando, tá? Eu quero também estar mostrando como implementar um serviço, fazer requisições HTTP. Inclusive, eu quero estar utilizando Dapper para isso, tá? Como você também pode estar utilizando bancos NoSQL, como Firebase também, tá? Ou então MongoDB. Então, tem um vasto conhecimento aí para estar mostrando ainda para vocês, tá? Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.